Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com a nossa apostila, mostrando para vocês que hoje nós vamos iniciar as aulas 15 e 16. Eu estou na página 10. Na verdade, o exercício da página 10 a gente já fez, é aquele texto do Fausto Silva. Agora nós vamos fazer este da página 11. Se vocês observarem, a página 11, ela é todinha ocupada por uma coletânea da FUVEST, uma proposta de redação de 2012. Embora seja uma proposta de quase uma década, obviamente vocês vão perceber que o tema ele é bastante atual. Logo na página 12 nós temos aqui o tema: participação política, indispensável ou superável? Então, se vocês observarem, diante de toda a crise política que nós estamos e diante de todas as manifestações políticas, de tudo que está acontecendo, esse tema ele é bastante atual. E vale a pena então ler essa coletânea e fazer a redação. Como que vai ser a aula de hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz uma leitura analítica, porque é uma coletânea bem típica da FUVEST, ela tem vários gêneros textuais, e vocês vão ver que tem poema, tem trechos filosóficos, filósofos contemporâneos, filósofos mais antigos, tem uma tira de jornal. Então, é interessante vocês fazerem uma leitura assim bem atenta, bem apurada. É a proposta da aula de hoje. Eu vou fazer essa leitura com vocês e depois eu vou passar uma videoaula. Eu procurando material para trabalhar aqui nessa aula de hoje, eu encontrei um vídeo no canal do Enem de um professor que ele faz uma leitura dessa coletânea também e ele faz algumas orientações que eu considerei válidas. Então eu peguei alguns trechos da aula dele para nós aqui e depois então eu vou esperar que vocês leiam, que vocês façam um planejamento para na próxima aula síncrona eu vir aqui então e conversar e orientar como a gente poderia estruturar essa dissertação. Então vamos à aula agora? Nós vamos agora iniciar a leitura da coletânea e vamos avaliar certinho o que é proposto nestas aulas 15 e 16. Eu estou na página 11 da apostila 2. Antes de ler a coletânea, eu quero ler com vocês a proposta. Os textos reproduzidos e discutidos nesta aula tratam de política, seja para enfatizar a sua necessidade, seja para indicar as suas limitações e impasses no mundo atual. Com base neles, reflita sobre o tema participação política, indispensável ou superável, a fim de redigir uma dissertação na qual você discuta as ideias apresentadas, argumentando de modo a deixar claro o seu ponto de vista. Então, antes de começar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu fazer algumas reflexões. O tema, participação política, indispensável ou superada? Em primeiro lugar, participação política. Qual a importância da nossa participação como prática da democracia? O que eu sei a este respeito? É interessante para eu olhar, eu vou pensar sobre direitos, deveres, a sociedade como um todo, a nossa participação, cidadania, palavras que fazem parte deste contexto. Na segunda imagem, eu tenho aqui pessoas manifestando. Como participar da vida política em nossa comunidade? Então, essa imagem, ela já me leva a entender, a pensar nessas pessoas, nas manifestações, no que vem ocorrendo. Na terceira imagem, participação política pode ser uma forma de transformação social? Por quê? Então, aqui com essas três imagens, que não são da coletânea, eu que coloquei aqui para a gente fazer uma reflexão inicial somente sobre o tema, para vocês já pensarem que eu tenho aqui já mais ou menos uma linha de raciocínio, que a participação política é importante para a nossa prática de democracia, que eu posso participar da minha vida em comunidade fazendo manifestações e, de certa forma, eu já posso pensar em algumas manifestações, em alguns exemplos, de que houve uma transformação social. Eu já mais ou menos tenho delineado isso. Então, essa reflexão inicial, ela é muito importante. Vamos agora ler a coletânea, exatamente como ela foi proposta lá na FUVEST em 2012. Texto 1. A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais e, então, essa finalidade deve ser
o bem do homem. Esse é um texto, é um trecho de Aristóteles, foi adaptado para esta prova. Texto 2. O termo idiota aparece em comentários indignados cada vez mais frequentes no Brasil, como política é coisa de idiota. O que podemos constatar é que acabou se invertendo o conceito original de idiota, pois a palavra idiotes, em grego, significa que só vive aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. Talvez devêssemos retomar esse conceito de idiota como aquele que vive fechado dentro de si e só se interessa pela vida no âmbito pessoal. Sua expressão generalizada é: não me meto em política. Esse texto é um trecho do Mário Sérgio Cortella, um pensador contemporâneo, filhos da época. Somos filhos da época. E a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas, querendo ou não querendo. Teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político, o que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco de um jeito ou de outro político. Aqui nós temos um poema, Filhos da Época, na verdade é só um trecho, para a gente também analisar. Vamos lá. Texto 4. As instituições políticas vigentes, por exemplo, partidos políticos, parlamentos, governos, vivem hoje um processo de abandono ou diminuição do seu papel de criadoras de agenda e de questões e opções relevantes, e também do seu papel de propositoras e doutrinas, o que não significa que se amplie a liberdade de opção individual, significa apenas que essas funções estão sendo decididamente transferidas das instituições políticas, isto é, eleitas e, em princípio, controladas para forças essencialmente não políticas, primordialmente as do mercado financeiro e do consumo. A agenda de opções mais importantes facilmente pode ser construída politicamente nas atuais condições. Assim esvaziada, a política perde interesse. Esse é um texto de Bauman, também um filósofo contemporâneo, é um texto adaptado. Último texto é uma tirinha, Mundo Monstro, Adão. O que você acha da atual conjuntura política do país? Sou apolítico, sou ignorante. A volta do homem legenda. E uma risadinha ali. Então, é uma tira que também a gente pode agora analisar nesse contexto. Então vamos lá. Analisando a coletânea, com base agora no tema participação política, indispensável ou superado. Eu já coloquei aqui também duas imagens para vocês observarem que automaticamente, antes de começar a fazer a minha redação, antes de pensar no meu texto, eu já vou verificar se ela é indispensável ou se ela é superada. Então aqui nós temos as pessoas votando, nós temos aqui o voto obrigatório no Brasil, acima de 18 anos, e nós temos aqui a participação popular, ou seja, as pessoas como um todo. Vamos analisar a coletânea. No texto 1, que é um texto adaptado de Aristóteles, nós temos que ideia lá? Temos a relação entre ciência política e demais ciências na estruturação benéfica da polis, ou seja, da cidade. Nós temos aqui, então, a ideia de relação ciência política e as demais ciências. Isso é fundamental para a estruturação das cidades. No texto 2, nós temos a relação do termo idiota e uma perspectiva histórica, ou seja, aqueles que não se envolvem com a vida pública, referindo-se aos que não consideram a política como algo imprescindível. Então, ou seja, idiota é essa pessoa egoísta que vive dentro da bolha. No texto 3, que é o poema, o que nós temos? A onipresença da política, ou seja, a presença da política em todos os momentos do cotidiano. Como ele mesmo fala, na minha pele, nos meus olhos, tudo tem um matiz político. E o texto 4, eu considerei assim um pouquinho o mais difícil, vamos dizer assim. Nós temos aqui a transformação das instituições vigentes, bem como o papel delas em relação à política, ou seja, todas as instituições que foram transformadas e o papel delas em relação à política. De acordo com esse autor, no caso o Bauman, nós temos que a alteração seria um dos motivos pela falta de interesse da população
no processo político atual. Ou seja, as pessoas que não têm um interesse, então são elas exatamente que estão fazendo com que ocorra essa transformação. O último texto, que é a charge, que eu não coloquei aqui, ele tem muito a ver com esse texto 2. Por isso eu nem coloquei. Na charge nós temos um diálogo. Uma pessoa pergunta para outra: o que você acha da atual conjuntura política do país? Ah, sou apolítico. Então aqui, se vocês observarem, o político, ele está exatamente querendo dizer que a pessoa que não participa da política, o apolítico, na verdade, ele é ignorante, ou seja, ele tem muito a ver com esse idiota, aquele que não se envolve com a vida pública. Então é isso, gente. Esta é a coletânea. Agora, com base nessas explicações, com base nesta orientação que eu passei aqui para vocês, vamos ver a videoaula, então, pegar as orientações e as explicações do professor, que ele faz uma retrospectiva histórica, colabora com o conhecimento de mundo, né, que o candidato, geralmente no vestibular, no momento de prova, vai dar uma valorizada na sua redação, que realmente vai ser, vamos dizer assim, motivo de desempate, eu diria assim, para você ter uma nota melhor que os outros concorrentes, seria a sua visão de mundo e o seu conhecimento. Então, isso o professor ele trabalha bem. Ele faz uma retrospectiva histórica e aí eu quero que vocês então vejam e anotem. Aí na próxima aula a gente conversa a respeito desse texto e de como que a gente poderia estruturar melhor. Certo? Vamos ao vídeo então, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula. E qual o tema hoje? Um tema aí que tá bombando: participação política. Indispensável ou superada? É indispensável nós termos uma participação política? Ou é algo superado, algo que é do passado, algo que ficou para trás? Certo? Mas afinal, o que é participação política? Participação política é fazer parte de um partido político, de um sindicato, de um movimento estudantil. A pessoa em casa, ela não participa politicamente? Ou só quando votamos que participamos politicamente? Certo? Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: participação política vai muito além de votar e vai além também de só simplesmente ser membro de um partido, ser candidato, coisa e tal. A participação política está no dia a dia. A gente tem que agir em conjunto, fazer a coisa em equipe, e isso é política, certo? Muito bem, vamos ao tema. O tema é uma pergunta, né? Participação política indispensável ou superada? Você vai começar respondendo a uma das perguntas aqui. Mais ou menos você tem duas teses. Nesse caso, tá mais do que evidente que política não é definitivamente algo superado. Política tá no dia a dia, política tá aí 2017, 2018, 2020, política sempre vai ter. Isso desde a da Grécia, certo? Então você vai iniciar sua redação apresentando a seguinte tese, de que a participação política é algo indispensável no dia a dia das pessoas. Porque seja de maneiras grandes, maneiras mais efetivas, às pequenas coisas, aos pequenos fatos cotidianos, você participa politicamente, certo? Seja por meio de uma rede social, ou seja numa manifestação, ou seja por meio do voto, mas você participa politicamente, né? Então vamos lembrar que a introdução é algo curto, e sim, vamos lá, é aquilo que faz um país ser mais evoluído do que outros, quando tem uma população que participa ativamente de sua política, beleza? Essa foi basicamente a introdução. Vamos para o segundo parágrafo, o percurso histórico, o famoso percurso histórico. Lembrando que quando você trata um tema, você trata uma consequência. Quando você põe o percurso histórico, você está mostrando para o corretor da redação as causas dessa consequência, certo? No Brasil, sempre houve uma cultura de manter a população à margem da participação política, sob diversas maneiras. Uma delas foi a limitação de pessoas que tinham acesso ao voto. Vamos lembrar que no início aí, das eleições brasileiras, lá na época do Império, só os ricos podiam votar. Por muito tempo, somente os alfabetizados. Isso porque num país com mais da metade da população analfabeta, houve um tempo em que mulheres não podiam votar, certo? O voto universal só passa a ser adotado na Constituição de 88. Olha só, essa foi uma das limitações na questão da participação política. Segundo, exercer a cidadania. Como exercer se a maior parte do brasileiro tem acesso a uma educação básica de péssima qualidade? Uma educação básica que não oferece condições nem da pessoa mal saber ler e saber fazer tabuada, né? Que dirá aprender seus direitos constitucionais,
certo? Seus direitos civis, aquilo que já está previsto em lei, aquilo que poderia ser divulgado, que deveria ser de conhecimento público, mas que uma meia dúzia tem acesso, certo? Então, sob esse aspecto, o brasileiro sempre foi colocado à margem dessa coisa. O brasileiro sempre foi doutrinado, né, adestrado a não ter interesse pela política. Política é uma coisa chata, política é coisa dos políticos. Eu não tenho nada a ver. Quem sou eu pra ter voz? Os caras lá que se decidem as coisas, eu não tenho nada a ver com isso. Lê do engano, né? Vou dar um exemplo aqui. Olha aqui embaixo agora, né? Aqui é o endereço do site da Câmara dos Deputados. Sabia que por meio, você acessando esse site, você pode mandar e-mails, críticas e sugestões? Eu mesmo faço isso direto para senadores, para deputados, e muitas vezes eles respondem, não eles pessoalmente, acredito que os membros de sua equipe, e é uma forma direta de você participar, né, de decisões e coisa e tal. Quer ver outro detalhe? Por muito tempo a gente viveu sob o manto, né, da ditadura. E nesse período, o que aconteceu? Não tinha eleições para cargos executivos. Male de eleição para deputado e senador. Mesmo assim, com várias alterações no meio do jogo. Não votamos quase por 30 anos para deputados, para presidente, né, quase 20 para mais de 20 para governador e por aí foi. O brasileiro, por gerações, perdeu o hábito da eleição, de escolher com consciência, né? Então, isso fez com que o brasileiro não tivesse uma cultura de participação política. Vamos para o próximo parágrafo, o primeiro argumento de atualidade. Participação política não é somente votar. Participação política não é apenas fazer parte de um sindicato, de um grêmio estudantil. Ela está no dia a dia. Vocês viram aqui que eu escrevi algumas coisas, né, para a gente colocar na nossa redação. Isso é participação política numa esfera mais restrita, certo? Dentro de uma escola, você pode montar um grêmio estudantil, ou querer mudar a política da escola para questões de excursões, festas, eventos. Você se junta com os alunos, isso é participação política. E montar uma página, e fazer críticas de lugares que você frequenta, falando bem ou mal, não sei o quê. Isso é participação política, minha gente, certo? Isso é exercer a cidadania. E basicamente isso. Vamos para um outro fato, outro argumento do parágrafo. De que hoje, mais do que nunca, graças à internet, olha aqui a gente usando isso, a gente pode participar politicamente de maneira até mais ativa, né? Por meio das redes sociais, dos sites de relacionamento, o e-mail, os Facebooks da vida. E aí o que acontece? Quantos movimentos nos últimos anos surgiram a partir de redes sociais e interações digitais, né? Temos aí a Primavera Árabe, temos aí as marchas de diversos ordens, né? Marcha da maconha, marcha das feministas, o próprio impeachment, ano passado, que foi muito organizado por alguns movimentos na internet, né? E mobilizou milhões de pessoas aí, e fez com que essas pessoas participassem politicamente de determinadas decisões, certo? Então, a internet hoje é uma grande ferramenta para isso. E também uma ferramenta de consciência, de conhecimento de seus direitos e por aí vai. Agora, mais um parágrafo, o famoso contra-argumento. Lembrando que ele começa com uma conjunção opositiva, correto? Porém, todavia, mas, no entanto, há um pensamento hoje de negar a política, né? Isso aí nos últimos anos está na moda. Até alguns candidatos usando essa estratégia, né? De, olha, eu não sou da política, ó, eles são políticos profissionais, eu sou diferente, né? E muita gente votando nesses caras a partir desse discurso, né? Da negação da política, né? A gente pode até não concordar com muita coisa do que acontece, mas negar a política, negar participar disso, isso é um absurdo, certo? E lembrando também que participar politicamente não é só ficar nas redes sociais xingando os outros de mortadela, de comunista, de coxinha, de vagabundo, de não sei o quê. Porque o que eu mais vejo aqui são discussões de ambos os lados, sejam em sites, em movimentos de esquerda e de direita, um taxando o outro de coisas, ou argumentando, se arvorando de coisas que completamente distorcidas, mentirosas, certo? O que denota na maioria das pessoas que participam desse tipo de manifestação, pouco conhecimento, certo? Ou má intenção em distorcer os fatos e por aí vai. Não à toa muita gente diz que rede social é o bueiro do inferno, porque, né, a pessoa que não sabe selecionar o que vê aqui vai sair aí reproduzindo inúmeras bobagens, como eu vejo por aí. Então o contra-argumento se baseia nessa coisa que hoje há muito um movimento de negação da política e gente se aproveitando disso, que isso é um fato perigoso.
porque a política é como o ar que a gente respira. Ela sempre vai existir, ela está em todos os lugares. Finalmente, meus queridos, vamos para a conclusão. Conclusão com proposta de intervenção, certo? Lembrando, começar a conclusão com uma conjunção conclusiva, portanto, ou logo, né? Portanto, criar uma consciência política nas pessoas por meio de incluir essa pauta, né? Que pauta é essa? Consciência política na educação formal, na escola, desde cedo, mas não com panfletagem, fica lá, o partido tal liberou as pessoas, o partido tal proporcionou chances, não é nada disso. Consciência política é mostrar os alunos desde cedo, né? Isso ao longo do ensino fundamental 2, ao longo do ensino médio, consciência civil, certo? De que maneira? Mostrando para as pessoas que existem leis, que existe uma Constituição, que o papel dela é esse, que o papel dela é aquele, que você tem direitos, que você tem deveres, e de que usando tudo isso você participa ativamente, né, como cidadão, como um ser social. É isso que eu estou falando, não é panfletagem, não é ficar falando de candidato A, político B, é falar das nossas leis, dos nossos direitos, e que com eles você participa ativamente da política. De modo que ao fazer isso aí, você torna a consciência política algo natural. Você forma uma geração de alunos com essa consciência, esses alunos vão ter filhos, isso vai ser reproduzido em seus filhos, e aí a gente faz um ciclo virtuoso, ao contrário do ciclo vicioso que temos hoje, de cada vez mais as pessoas estarem cada vez mais alienadas, graças à ausência disso dentro das escolas, né? Porque tem muita gente que acha que falar de política em sala é fazer panfletagem de candidato A ou B, ou de partido A ou B. E está muito longe de ser consciência política. Basicamente é isso a redação. Evidente que esse tema é muito vasto, dá para colocar muito mais coisas, fica ao seu critério. Aqui são apenas sugestões, uma breve orientação de como você poderia trabalhar isso aí. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado das atividades das aulas desta semana. Eu espero que vocês tenham feito os exercícios e que vocês venham nas próximas aulas síncronas para a gente bater um papo, fazer a correção dos exercícios, tirar a dúvida e prosseguir então com o nosso material. Um beijo, tchau, gente!